Boa noite. Servidores da Segurança Pública de Minas Gerais invadiram nessa tarde o Palácio da Liberdade em Belo Horizonte. O grupo fazia uma manifestação na praça, em frente à sede do governo, pedindo melhorias salariais e pagamento em dia. O grupo de cerca de 2.000 pessoas se concentrou na Praça da Liberdade, onde começou o protesto. Por volta das 3 da tarde, os manifestantes foram para o portão do palácio, pedindo a abertura das grades. Eles chegaram a forçar, mas o portão foi aberto pelos militares que faziam a segurança. O governador abriu os portões para o MST. O pessoal está do lado de fora por quê? Vocês estão do lado de fora por quê? Os servidores da segurança pública, entre eles bombeiros, policiais militares e civis e agentes penitenciários, pedem a reposição das perdas salariais pela inflação nos últimos 4 anos, o fim do parcelamento dos salários e o pagamento no 5º dia útil. Os manifestantes acusam desvio de verbas do Instituto de Previdência dos Servidores Militares e no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. O Palácio da Liberdade acabou sendo evacuado e as pessoas que trabalham lá foram dispensadas. O governo ainda não se pronunciou e os manifestantes continuam acampados dentro do Palácio da Liberdade. Pelo 4º dia seguido, veículos foram queimados em todo o estado, seguindo a onda de ataques que começou no domingo. Já são 78, sendo 60 ônibus incendiados em 29 cidades, de acordo com a Polícia Militar. Uma noite de desespero para as estudantes de pedagogia desta escola, que fica em São Bento Abade, no sul de Minas, cidade com pouco mais de 5.000 habitantes. No pátio, 2 ônibus escolares foram incendiados. No momento do incêndio, havia 4 ônibus aqui no pátio. Os bandidos atearam fogo nos que estavam nas laterais. Moradores e também os motoristas conseguiram retirar 2 ônibus que estavam aqui no centro. Só que os que ficaram para trás ficaram totalmente destruídos. Uma noite que a gente assustou muito, que não esperava por isso, né? A gente aqui, uma cidade parada como essa, sai na rua, encontra uma tragédia dessa. Logo após o incêndio, a polícia prendeu neste trevo, na saída da cidade, um motorista de táxi e 4 homens suspeitos de participarem do ataque. Eu não fui contratado para fazer meu serviço de taxista. Desde domingo, 60 ônibus foram incendiados em 29 cidades mineiras. Em Ribeirão das Neves, na Grande BH, as chamas destruíram 3 ônibus e atingiram a rede elétrica. Uma emissora de rádio em Uberaba, no Triângulo Mineiro, também foi atacada. A prefeitura decretou situação de alerta na cidade. O sul de Minas é a região mais atingida. Agências bancárias das cidades de Cambuí e Alfenas foram incendiadas. Em Santa Rita do Sapucaí, um caminhão foi queimado. Até mesmo um posto da Polícia Militar em Lavras ficou parcialmente destruído após um ataque com gasolina. Os policiais conseguiram apagar as chamas. A Justiça negou o pedido da defesa do ex-goleiro Bruno de anular o julgamento em que ele foi condenado pela morte e desaparecimento do corpo de Elisa Samúdio. Os advogados questionavam a validade do atestado de óbito concedido a pedido da Justiça, da juíza responsável pelo caso. O questionamento é sobre a certidão de óbito de Elisa Samúdio. O documento foi pedido pela juíza Marixa Rodrigues de Contagem, mas a defesa de Bruno alega que a competência para pedir a certidão é da Vara de Registros Públicos e que o documento, expedido durante o julgamento, induziu o voto dos jurados. Pedindo uma certidão de óbito sem corpo, isso acabou influenciando sobremaneira a decisão dos jurados, quebrando toda a tese defensiva, pegando de surpresa a defesa, destruindo o trabalho do profissional da advocacia. É isso que fez a magistrada à época, destruindo todo o trabalho preparativo para o tribunal do júri. Essa discussão, ela me parece que é ociosa,
porque esse fato é um fato de 2010, nós já temos praticamente 8 anos desse fato, e não é possível que até o mais precavido dos espíritos desconfie que Elisa ainda esteja entre nós. Então essa morte é uma morte que realmente é constatada, não só juridicamente, porque houve uma sentença anterior que transitou em julgado, mas as evidências naturais mostram que ela já faleceu, lamentavelmente. O pedido para anular o júri também partiu da defesa da ex-namorada do goleiro, Fernanda Gomes de Castro. Em julgamento nessa mesma quarta vara criminal do Tribunal de Justiça de Minas, em setembro do ano passado, os desembargadores negaram anular o júri. Os advogados recorreram. Nesse novo julgamento, o recurso da defesa foi novamente rejeitado pelos desembargadores pelo mesmo placar, 4-1. Mas o advogado de Bruno disse que entrará com novos recursos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. No recurso da apelação já definia como correta a postura da juíza de primeiro grau e agora houve a confirmação com os embargos infringentes. Então nós avaliamos que o tribunal foi feliz na sua decisão e atendeu à legalidade. Bruno está no presídio de Varginha, no sul de Minas, desde abril de 2017. O goleiro foi preso em 2010 e condenado 3 anos depois por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver de Elisa, que tinha 25 anos na época, além do sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. O advogado dele lamentou ainda a justiça não ter transferido o cliente para o regime semiaberto. É triste o que está acontecendo hoje com o goleiro Bruno. Ele pode sofrer condenação dele, ele está pagando a pena dele, e no momento em que ele tem o direito ao semiaberto, a justiça de Varginha é inerte, absolutamente inerte. Já temos quase 1 ano que ele está em Varginha, já temos mais de 9 meses em que ele está no direito ao semiaberto, em que erro crasso existe no atestado de pena dele. E até hoje o Tribunal de Justiça Mineiro, de Varginha especialmente, não prolatou uma decisão digna de direito, de justiça dele. Um assaltante que invadiu uma loja de calçados e fez uma funcionária refém foi morto por um atirador de elite da Polícia Militar na noite dessa terça-feira no centro de Belo Horizonte. De acordo com a PM, o criminoso tinha assaltado uma loja na Avenida Augusto de Lima, no Barro Preto, e fugiu em direção à Avenida Paraná, onde foi cercado pela polícia. Ele entrou na loja de calçados e rendeu uma mulher de 32 anos que estava comprando presentes para a família. Ela ficou sob a mira de um revólver por mais de 1h30. O bandido já estava com a arma engatilhada quando foi atingido com um tiro na cabeça por um atirador de elite do Batalhão de Operações Especiais. Além da vítima, outras 4 pessoas estavam na loja. Ninguém ficou ferido. E a Polícia Militar realizou nessa manhã uma operação de combate ao crime em 3 bairros da região norte de BH. 2 homens foram presos e uma adolescente apreendida. Equipes formadas por militares e oficiais de justiça foram a vários endereços na região norte da capital. Além do bairro 1º de Maio, também havia procurados no Jardim Felicidade e no Novo Arão Reis. A operação começou às 6 horas da manhã, com o objetivo de saturar a região e dar a sensação de segurança aos moradores, além do cumprimento de mandados. Nós acabamos de chegar aqui, juntamente com as viaturas da Polícia Militar, nesse primeiro ponto aqui, ou melhor, em um dos pontos, né? Esse aqui na Rua Ladainha, bem no meio aqui do aglomerado do 1º de Maio. Nós temos 18 locais que foram já selecionados e que vão ser cumpridos mandatos de busca e apreensão. Eu estou contente de falar bem da polícia, que a polícia tem a obrigação dela tomar as providências necessárias, né? Mais uma viatura da polícia se deslocando agora. A informação que a gente tem é de que já há pessoas detidas. A informação da Polícia Militar é de que a operação continua e de que ainda há mandados que serão cumpridos ao longo do dia. Qual o efeito que se espera com essa operação? O efeito é de prevenção, né? De diminuição nos índices de crimes violentos que ocorrem aqui na região norte de Belo Horizonte. O poder de prevenção que uma operação causa no local em que ela é desencadeada é muito grande, né? Criminosos vêm, observam a nossa presença ostensiva e isso acaba inibindo deles virem a cometer crime na região. Postos de combustíveis de todo o estado foram alvo da operação Alerta Vermelho, realizado pelo Corpo de Bombeiros nessa manhã. O objetivo é garantir a segurança dos estabelecimentos e dos consumidores. 1.464 postos foram vistoriados em 32 cidades.
Os militares do Corpo de Bombeiros vistoriam a instalação dos extintores e as medidas de prevenção a incêndio e pânico. A Operação Alerta Vermelho está de olho na segurança dos postos de combustíveis. Ao invés de a gente simplesmente chegar e fiscalizar no intuito de aplicar uma sanção, de verificar se aquilo ali está instalado, a gente quer despertar consciência nessas pessoas, para que elas façam a adesão a isso de uma maneira voluntária. Neste posto, os proprietários foram orientados a trocar as luzes de emergência. A princípio, nós estamos orientando, recomendando a fazer a devida manutenção. Em casos específicos que detectarmos uma regularidade de maior relevância, será providenciada a advertência, com abertura de prazo para regularização. Quem trabalha nos postos diz que fica mais seguro com a fiscalização. Os extintores ficam em dia, ficam o apoio deles, que é uma base que estão de frente com a gente, e a gente precisa deles, porque hoje em dia a gente trabalha no posto de gasolina está sujeito a tudo, entendeu? Um fogo, uma explosão. A polícia de Campo Belo, no sul de Minas, está atrás de um ladrão que escalou uma parede para entrar em uma universidade. Repare que o criminoso escala uma das paredes e entra abaixado no local. As imagens mostram também que ele volta e entra em várias salas. O ladrão chega a acender a luz, apaga alguns segundos depois e segue com uma televisão. Ele sobe as escadas e vai embora. A ação foi registrada na rua Tiradentes, no centro de Campo Belo, em uma universidade. Testemunhas disseram que o homem ainda furtou um celular e um roteador. E também no sul de Minas, 2 homens renderam uma funcionária e roubaram uma lanchonete. Isso foi em Três Corações. As imagens do circuito de segurança mostram que 2 rapazes chegam no estabelecimento. Eles rendem a funcionária que está no local. Ela estava fazendo o fechamento do caixa. Os bandidos pegam cerca de R$1.000. Os rapazes fugiram sentido ao interior do bairro Triângulo, em Três Corações. Ninguém foi localizado. Está suspensa a fiscalização do uso de faixa azul pela Guarda Municipal e Polícia Militar em Belo Horizonte. Segundo a BH Trans, o contrato com a empresa que faz a distribuição dos talões do estacionamento rotativo não foi renovado e os motoristas estão tendo dificuldade em achar as folhas em bancas e lojas. A Guarda Municipal informou que a fiscalização do uso obrigatório do rotativo está suspensa, mas alertou que continua atuando e multando veículos que estacionam em áreas reservadas à carga e descarga, em entradas de garagens, em vagas exclusivas para idosos ou deficientes e em demais locais onde é proibido estacionar. Ainda de acordo com a BH Trans, a suspensão vale até que seja encontrada uma alternativa para a distribuição dos talões. A empresa que gerencia o trânsito da capital vai lançar na semana que vem um novo sistema de estacionamento rotativo. O aplicativo para smartphone entrará em atividade, mas o talão ainda será aceito durante a transição. Vamos ver agora a previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o estado. Áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva em grande parte de Minas. O céu fica parcialmente nublado e não chove no norte e no leste. Na capital, mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em Itutinga, os termômetros vão de 13 a 23. De 18 a 26 graus em Carmo do Paranaíba. Oscilam dos 11 aos 22 em Bom Jardim de Minas. E em Governador Valadares, mínima de 17 e máxima de 31 graus. Hoje é o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. Só no ano passado, 2.107 pessoas foram atendidas no Hospital João 23, na capital, que é referência nesse tipo de tratamento. O álcool líquido é o maior vilão dos queimados. Este jardineiro teve as mãos queimadas depois de encostar um objeto em um fio. Juliano está internado há 2 meses e ainda não sabe quando vai receber alta. Eu tinha pegado umas aves lá para podar e eu tinha um podão. Esse podão é para tirar as ervas de passarinho que eu uso e ele é de ferro, né? E alonguei ele, eu esqueci dessa fiação que estava atrás de mim. Aí quando eu alonguei ele, quando eu virei, que eu olhei assim para frente assim, aí eu já tomei aquele choque já. Márcia viu 5 pessoas de sua família serem queimadas depois que um deles tentou acender uma churrasqueira com etanol. Aí no caso foi minha mãe, meu cunhado e 3 sobrinhos meus, todos queimados.
né? Eles pele e a gente alma e coração, porque é muito sofrido. É um sofrimento muito grande para todo mundo. Então não fica alerta também, né? Isso armazenar produto químico em casa nunca mais. Segundo o Hospital João 23, só no ano passado, cerca de 2.000 pessoas foram atendidas aqui na unidade, vítimas de queimadura. 1/3 desses pacientes, infelizmente, não resistiram aos ferimentos. A unidade apoia o Dia Nacional de Luta contra as Queimaduras. As nossas maiores ocorrências são com líquidos quentes. Cerca de 50% a 60% com líquidos quentes. Ou seja, o álcool ainda é o grande vilão. 2 andares do hospital são voltados para o tratamento de queimados, além de uma UTI e 2 blocos cirúrgicos. Este outro médico explica o quanto é difícil o tratamento para este tipo de paciente. Não é um trabalho fácil, mas é muito gratificante, como foram, por exemplo, tratados aqueles pacientes, vários de Janaúba, que a gente conseguiu reabilitar, mas também tem um lado muito triste, ou seja, não é para acontecer. O queimado é o paciente mais grave que existe em medicina. A gente sempre pede para ter uma dica de prevenção aqui. Criança não pode entrar na cozinha, tem que colocar portãozinho nas cozinhas. Panela, quando pega fogo, as pessoas têm mania de jogar água e a gordura não mistura com água. Então, quando ele joga a água na gordura, a gordura volta para cima dele. Se por acaso a gordura estiver pegando fogo, é apagar o gás, no máximo colocar um pano molhado por cima. Tomadas, cuidado maior com as tomadas. Colocar protetor elétrico nas tomadas. Se ainda não tiver condição de colocar essas tampinhas, colocar fita adesiva para tampar esses locais. Temos muito queimaduras com crianças em banheira. Uma temperatura de 36 graus para um adulto é uma temperatura gostosa para você entrar, mas a temperatura 36 já queima a criança. Daqui a pouco, instituição que apoia quase 100 famílias de crianças com câncer precisa de ajuda para continuar os trabalhos. Depois do intervalo, nós voltamos já já. Uma instituição que ajuda mais de 90 famílias de crianças com câncer corre o risco de fechar. É que ela depende exclusivamente de doações. Sem condições financeiras, os pais que recebem o suporte estão apreensivos. A alimentação, que faz toda a diferença no desenvolvimento e tratamento infantil, já começou a faltar. Devido a uma queda nas doações, que se agravou no período de paralisação dos caminhoneiros, a instituição corre o risco de fechar as portas, deixando mais de 90 famílias sem assistência. Infelizmente, a gente está sem recurso em cesta básica, fralda geriátrica, suplemento alimentar, que é a única dieta que essas crianças precisam. Elas não precisam para se alimentar, elas precisam para sobreviver, que é a única alimentação que elas fazem. A maioria das famílias luta na justiça para receber o benefício do INSS, que é destinado a pessoas com deficiência. A mãe de Livian explica que o valor recebido no LOAS não cobre nem mesmo os gastos com a alimentação. Ela toma 15 latas de leite por mês. Cada lata há um preço entre R$ 80 e R$ 92. Só aí já é o valor do benefício. Cada família necessita de mais ou menos 16 latas por mês. E hoje a instituição não possui nenhum estoque da dieta necessária. Cada lata dessa dieta que ele utiliza para poder melhorar na qualidade de vida dele custa R$ 79 a lata. Além da ajuda com alimentação específica e higiene pessoal, as famílias também dependem da doação de cestas básicas. As fraldas descartáveis de maior necessidade na casa de apoio são as fraldas geriátricas, porque elas têm do tamanho P ao extra G. Toda a ajuda é muito bem-vinda. Elas podem doar cesta básica, elas podem entrar em contato através do telefone da casa de apoio, que é 3786-6872. Os interessados também podem ajudar fazendo doações para o Bazar, que é organizado pela Casa de Apoio, toda quinta e sexta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia. O endereço é Rua Antônio Severino de Castro, número 120, no bairro Floramar, aqui em Belo Horizonte. O JA termina aqui, mas eu estou de volta nesta quinta a partir das 7h15. Boa noite para você e até amanhã. Tchau!